Eu sou o Heleno Paes, médico urologista, criador desse canal. Hoje faremos mais um episódio do programa Dr. Heleno Responde as Perguntas. Hoje é o episódio 4, gravado no dia 17 de março, que vai ao ar no próximo domingo. Se você é novo aqui nesse canal, saiba que aqui nós falamos de medicina, saúde masculina e sexualidade. Se esse assunto for relevante, não deixe de se inscrever. E neste programa, nós respondemos as questões levantadas nos comentários do YouTube e na caixinha de pergunta do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, não deixe de ir lá e se inscrever. Lá você vai encontrar nos stories as caixinhas de perguntas, eu abro várias vezes durante a semana, e as perguntas relevantes nós trazemos aqui no vídeo de domingo. Então vamos agora à primeira pergunta, que é sobre o vídeo de vasectomia em 2023. Aqui o Romildo, ele fala, tem 40 anos, é casado há 21 anos, no período de 7 meses, a esposa perdeu 2 gestações, sofrendo abortos espontâneos, e então eles chegaram à conclusão que não querem ter mais filhos e gostaria de realizar a vasectomia. E aí o médico de algum hospital, que eu não sei de onde que disse que não poderia fazer porque ele não tem filhos, e que ele precisaria ter 2 filhos. Bom, a princípio, então, Romildo, essa história toda que você contou, apesar de ser muito legal e relevante, a gente saber um pouquinho a sua história, o que levou você a decidir não fazer mais a vasectomia. No Brasil, nós temos uma lei que é clara, simples e objetiva. Para você fazer a vasectomia, você estando dentro de todas as suas capacidades psicológicas e mentais, basta você ter 21 anos que você já pode fazer a vasectomia mesmo não tendo filhos. Pode acontecer de você passar com um profissional que não concorda, por motivos às vezes religiosos, por motivos às vezes pessoais, de preferência, e ele não é muito simpático à atitude de fazer esse procedimento, essa cirurgia em pessoas que não têm filhos, mas assim, muito provavelmente tu vai achar algum urologista que aceite fazer numa boa, está dentro da lei, está tudo certinho, basta procurar um médico motivado, ok, Romildo? Então vamos para a próxima pergunta, que agora é do vídeo de Tada La Fila. Aqui o Joilson, ele perguntou pra gente, ele quer saber se tem um remédio que combate a ejaculação precoce. Bom, Joilson, sim, existe tratamentos diversos, né, inclusive com remédios para ejaculação precoce. A minha dica e conselho como médico é que você não espere um resultado fabuloso apenas usando remédios para esse problema. A boa conduta, o bom direcionamento dos casos de ejaculação precoce envolve também um bom entendimento do que é o problema, envolve um entendimento do que a tua parceira entende como bom sexo, como objetivo de prazer, e também o que você deseja como objetivo de prazer, tá? O remédio é utilizado como uma ferramenta acessória que pode sim ajudar no seu caso, tendo em vista que você tem uma jornada pela frente, ok? Bom, próxima pergunta, agora sobre o HPV. Aqui o Lorde, ele comenta que depois da operação, quando sangra, pode infectar outras áreas do corpo. Fica louco com isso? Existem algumas perguntas aqui no nosso canal que às vezes elas pecam um pouquinho na formulação, ficam confusas. Então aqui eu vou dar a minha interpretação dessa pergunta, tá? Eu estou imaginando que essa pessoa ela deve ter feito alguma cirurgia para as verrugas, ou a remoção das verrugas, ou a cauterização,
e ele imaginou que se sangrasse um pouquinho ali onde foi operado, poderia espalhar as verrugas para outra região do corpo, né? Assim, Lorde, entendendo que foi essa a sua pergunta, o seu questionamento, fique despreocupado quanto a isso. O surgimento das verrugas ele não vai ser determinado por uma presença de sangue ou não, tá? E sim pela presença do vírus. O vírus ele fica numa condição intracelular e havendo uma fraqueza, digamos assim, ou uma predisposição do seu sistema imunológico sendo incapaz de conter o avanço do vírus, irão aparecer novas verrugas. Então, não tem a ver com os seus cortezinhos, não, tá bom? O seu sangramento. Bom, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta também remete ao vídeo da Tadalafila diário. E aqui o Vander, ele quer saber se quem tem a pressão alta pode usar o remédio. Vander, é muito simples, pressão alta não é contraindicação para nenhum dos remédios para disfunção erétil, tá bom? Então, você pode usar Tadalafila, Sildenafila, Lodelafila e todas as outras da categoria, tá bom? As pessoas fazem muita confusão sobre isso porque ouviram falar de um indivíduo ou uma pessoa que foi transar no motel e tomou Viagra e aí morreu no motel, ou então a única real contraindicação do uso desses remédios, que é uma contraindicação cardiológica, que é aquelas pessoas que possuem doença coronariana não tratadas e fazem uso de um medicamento chamado nitrato. Essas pessoas são as únicas que realmente não podem usar o remédio. Então, pressão alta é tranquilo, pode usar o seu remedinho sem maiores problemas. Bom, outra pergunta da Tadalafila diária, né? Aqui é um assunto muito empolgante para as pessoas do canal e eles comentam bastante. Então, aqui o José Ribeiro, ele quer saber quem toma Tadalafila. José, não existe Tadalafila, José. É Tadalafila e está escrito aqui no cantinho, você pode ver bem grande ali no ícone do vídeo, tá? Se você pedir Tadalafila na farmácia, ninguém vai te vender isso, viu? Mas ele quer saber se tomar a Tadalafila todos os dias, ele irá ficar viciado a fazer sexo somente com o uso do remédio, né? Bom, isso é uma dúvida muito recorrente às pessoas que têm indicação ou têm uma dica de algum colega para usarem o remédio para ereção. Eles ficam apavorados pela possibilidade deles ficarem viciados no remédio, né? Não conseguirem fazer sexo de outra forma. Então vamos lá, né? Primeiro, vamos entender a indicação precisa do remédio. O remédio Tadalafila, ele é de uma classe de remédios chamados inibidores da 5-fosfodiesterase. O que faz esse remédio? Ele provoca uma vasodilatação nas artérias que levam o sangue ao pênis. Então, as pessoas que não têm uma boa ereção, porque as artérias do pênis elas não são pérvias, não se dilatam, não são funcionais para encher o corpo cavernoso de sangue, elas se beneficiarão do uso desse remédio vasodilatador. Então, são pessoas que têm ereção ruim todas as vezes, não têm ereção boa de outra forma, elas passam a usar a Tadalafila e voltam a ter ereção. Essas pessoas precisarão usar o remédio todas as vezes que forem ter sexo, ok? Elas vão ficar viciadas? Claro que vão, porque elas não conseguirão ter sexo de outra forma, elas têm uma doença no pênis e o remédio é o tratamento para a doença do pênis, ok?
Agora vamos a uma outra situação. O indivíduo não tem problema vascular no pênis e usa o remédio para tentar suprir uma falta de excitação, um desempenho ruim por um outro motivo, um motivo psicológico, uma parceira que não anima, ou uma crise de ansiedade que leva ele a ter uma série de receios durante o sexo. E quando ele usa o remédio, ele consegue bem porque ele se sente mais confiante. Ou seja, esse indivíduo não precisa do efeito vasodilatador. Ele precisa, na verdade, de confiança, de excitação, de parceira motivada, e isso sim vai levar ele a um bom desempenho. Então, essa pessoa que usa a tadalafila para ter esse resultado, essa pessoa sim, ela vai ficar extremamente frustrada, vai se sentir insegura quando não usou remédio, aí ela vai falhar quando não usou remédio porque ela acha que sem o remédio ela não consegue fazer nada. Essa pessoa é a pessoa que vai entrar numa certa paranoia de não estar usando o remédio. Então, na verdade, o que você precisa fazer? Procurar um médico especialista, um urologista, andrologista, que saiba tratar, saiba conduzir esses casos de problemas sexuais. Tá ok? Próxima pergunta sobre postectomia. Aqui o italiano, ele faz uma pergunta sobre essa cirurgia. Ele quer saber se a anestesia que eu falo no vídeo, na verdade, a anestesia que eu falo no vídeo é anestesia local. Ele quer saber se é a chamada RAC. Aqui ele usou um português errado. Eu vou corrigir, eu vou pôr aqui escrito no vídeo aqui embaixo, como que se escreve adequadamente o nome da cirurgia, da anestesia RAC. RAC vem do termo raquidiana, que é uma das membranas que revestem ali o tubo neural na nossa coluna, né? Então, a anestesia raquidiana, ela envolve a aplicação do anestésico bem ali numa camada que reveste a nossa medula na coluna. A medula, ela leva a inervação, né, do corpo todo, né, para dentro da coluna e segue um caminho até o nosso cérebro, onde nós percebemos as sensações do corpo todo. Então, o que acontece? Quando a gente faz um bloqueio anestésico no nível da coluna, todas as transmissões neurológicas que acontecerem para baixo da onde foi aplicada a anestesia, elas são interrompidas. Portanto, a pessoa não vai mexer, então os neurônios motores que vão do cérebro para as extremidades, ele não levará informação, então ele não vai ter mobilidade. E os neurônios que trazem a sensação da periferia para o cérebro também não vão transmitir as sensações para o cérebro. No caso, então, o benefício para a anestesia nessa situação é que você pode cortar, fazer o que quiser, que não vai ser transmitida a sensação de dor para o seu cérebro. Isso é anestesia raquidiana. A anestesia que eu uso para a cirurgia de postectomia, que é a cirurgia da fimose, cirurgia que nós removemos a pele do prepúcio, é anestesia local. Qual que é a diferença entre a raquidiana e a local? A raquidiana, você vai praticamente imobilizar e dessensibilizar metade do seu corpo para baixo. E a anestesia local, nós vamos apenas tirar a sensibilidade do pênis. Quer dizer, é uma anestesia com menor potencial de complicações, uma vez que é só uma região pequena do seu corpo que vai estar realmente dessensibilizada. Próxima pergunta vem lá do Instagram. Aqui é mais uma pergunta que a frase não está muito bem elaborada, mas eu vou ajudar. Coloca aqui que ele tem ereção, mas não tem desejo. Ele gostaria de saber qual seria o problema.
Bom, ereção e desejo, né? Existe ereção sem desejo? Existe. Então, nós temos mecanismos fisiológicos, reflexos fisiológicos que fazem que, às vezes, você acorde de manhã com o pênis ereto e você não estava, por exemplo, numa situação sexual, né? Então, isso faz parte de um reflexo natural. Inclusive, as crianças, elas têm muitas ereções diariamente, né? Numa fase que elas nem imaginam que seja sexo. Isso é outra comprovação de ereções fisiológicas sem relação com a sexualidade. Mas, agora, quando você deseja a ereção para uma relação sexual, sim, é necessário ter excitação. A explicação dessas situações é porque existem mecanismos diferentes de gatilhos por neurotransmissores diferentes que atuam no nosso pênis. Então, a via sexual ela é principalmente mediada pelo óxido nítrico, enquanto as outras vias de ereção elas são mediadas por outros vasodilatadores. Agora, se você tem ereção sem desejo numa situação de sexo, o que isso vai acarretar? Isso é mais comum no jovem, menos comum no idoso. Mas você vai ter dificuldade em atingir o orgasmo, porque a sensação de excitação ela vai te levando ao clímax do desejo sexual e vai culminar com o orgasmo. Então, tem pessoas que conseguem ter relação sexual, mas têm muita dificuldade em atingir o orgasmo. Esse seria o real problema da pessoa fazer sexo sem vontade, sem desejo, sem excitação. A próxima pergunta também da caixinha de perguntas do Instagram. Doutor, após tratamento da sífilis, eu e a companheira podemos fazer amor sem preservativo? Olha que interessante, né? Assim, se a companheira foi a pessoa que te transmitiu a sífilis, é importante que os dois estejam tratados e que os dois tenham feito exames que comprovem que os dois estão sem o problema. Tendo feito isso, segue a vida, segue o jogo. Podem transar sem camisinha. Agora, se uma pessoa tratou, a outra não, fatalmente haverá uma nova transmissão da doença. Então, é importante que façam o exame comprovatório após o tratamento e é importante que vocês tenham uma fidelidade, né? Porque se haver traição, sexo com outras pessoas, fatalmente você estará sob risco de contrair não só sífilis, como gonorreia, hepatites virais, às vezes a própria AIDS, enfim. Então, tenham isso em mente, ok? Próxima pergunta também do Instagram. Aqui eles querem saber se existe algum exercício que pode ajudar a ejaculação precoce. Olha, existem vários modelos, né, de tratamento para ejaculação precoce. Existem algumas técnicas que são usadas para tentar fazer com que a pessoa melhore o autocontrole. Existe uma tendência, algumas pessoas defendem isso, que a pessoa deveria fazer uma contração voluntária ali do períneo, como se fosse segurar o xixi ou como se fosse cortar as fezes ali, né? E isso levaria a um melhor controle na hora da ejaculação. Observe um detalhe importante, né? O ejaculador precoce, ele na verdade ele tem um orgasmo precoce. Então ele está tão excitado e está super excitado que ele dispara a reação cerebral que lhe dá o prazer máximo, que é o orgasmo, e consequentemente ao orgasmo há a ejaculação. A ejaculação é a emissão do esperma. O orgasmo é a sensação de prazer que nós temos, que ficamos relaxados.
Então, na verdade, apesar da gente usar o termo ejaculação precoce, o que a gente tem que controlar é o orgasmo, que a gente não atinja o orgasmo. É isso que faz você gozar. Então, você simplesmente segurar o esfíncter para não sair o esperma não vai garantir que você não atinja o orgasmo, né, que é o mais importante. Mas esses exercícios, eles ajudam no quê? Tirar o foco do ponto que te dá excitação. O que faz você gozar? A excitação no seu cérebro. Tu está recebendo uma série de estímulos do pênis, visual, tátil, fantasias acontecendo no seu cérebro, que vão fazer com que você fique super excitado e atinja o orgasmo. Se você, durante o sexo, começar a se distrair com contrações no períneo, que vão te causar sensações estranhas, às vezes até dor, você vai desviar o seu pensamento do que está te dando um tesão na hora, e isso ajudará você a ficar mais distante, se distrair e demorar mais para atingir o orgasmo. Deu para entender? Tem algumas pessoas que fazem estímulos dolorosos também, dão beliscões na pessoa. Eu já tive paciente que falou que a parceira mordia ele com força, ele sentiu uma dor intensa. Essa dor fazia com que o cérebro dele desse uma distraída, uma sensação ruim, e fatalmente ele perdia momentaneamente a excitação, atrasava o orgasmo. Então, assim, exercícios em si, para você fazer na hora, tem mais essa tarefa de educação, né? Educação do seu cérebro, autocontrole. Algumas outras pessoas recomendam que você tente fazer esse autocontrole sozinho durante a masturbação. Então, você também se masturbando, quando você está perto de atingir o orgasmo, você tenta distrair o cérebro, tenta contrair o corpo, tenta causar um estímulo doloroso para bloquear o seu orgasmo. E isso faria com que você soubesse bloquear aquele estímulo na hora de um sexo, de uma transa real, né? São coisas que podem ser tentadas, né? Mas já adianto para vocês, é um processo, não é simples, envolve muito autoconhecimento. Próxima pergunta aqui, ele coloca: doutor, o TADA faz bem para a saúde? Posso usar o comprimido de 5 miligramas para malhar? Pois é. Tu vê que o ser humano ele começa a exagerar um pouquinho, né? Bom, Tadalafila é um remédio. É um remédio indicado para tratar uma doença, né? Como a doença que é tratada é a impotência sexual, quer dizer, a pessoa associa o sexo, a ereção, à virilidade, a altas testosteronas, né? Ele já faz uma associação totalmente fantasiosa, achando que isso também faria bem para a vida como um todo, né? Que seria uma vitamina, né? E aí realmente virou um modismo. As pessoas têm usado Tadalafila ou outros remédios para ereção com a finalidade de performance em treino físico e musculação. Não faz o menor sentido. O remédio ele é um vasodilatador com uma especificidade para os vasos sanguíneos do pênis, não tem nenhum efeito em hipertrofia muscular, não tem nenhum efeito em melhorar o vigor na atividade física, e algumas pessoas defendem que causaria uma estética melhor nos vasos que ficam rentes aos músculos, quer dizer, aqueles bíceps que têm veias salteadas, devido ao efeito vasodilatador. Eu realmente desconheço esse efeito. Teoricamente, como um vasodilatador, pode ser possível, mas, sinceramente, usar um remédio para ir para a academia, para ficar com a veia mais saltada no braço, puxa, sinceramente, é um absurdo. Bom, uma última perguntinha aqui, que essa, na verdade, é um pouquinho um merchan, aproveitando o ensejo aí da Renata, que assistiu meu vídeo de estudo urodinâmico.
ela deve ter gostado da minha explicação. Afinal, é um exame que as pessoas têm muito medo, né? Por sondas e tal. E quando você simpatiza com a pessoa que vai fazer o exame, facilita demais as coisas. Ela quer saber onde ficaria meu consultório. Então, para todos os meus fãs e seguidores aqui do canal e do Instagram, meu consultório fica em Santos, no Gonzaga, lugar super legal, aqui pertinho da praia, pertinho da Praça Independência, uma praça famosa para quem conhece aqui em Santos, onde ocorrem as comemorações, quando o Brasil ganhou a Copa, enfim, é um lugar bem conhecido aqui na região. Quem quiser passar em consulta comigo, fazer um exame, puxa, vai ser uma honra, um prazer, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Desejo a vocês um excelente domingo, aproveitem suas famílias, é um dia de folga para passear e tudo, e eu vejo vocês no próximo vídeo.